Obrigado a todos que vieram, é um prazer estar com vocês aqui. Quem está assistindo a gente em casa da internet, que Deus esteja com você aí, nesse momento, onde quer que você esteja. Agora, nesse momento, eu gostaria de tratar com vocês um pouco. O título já diz um pouco do que vamos falar aqui. Jesus Cristo, mito ou realidade? Para quem não estava de manhã, eu fiz um desafio aqui. A questão era a seguinte: ninguém aqui em sã consciência acredita que Maomé foi para o céu numa jumenta. Primeiro a Jerusalém, nós fomos a Jerusalém de ônibus, mas numa jumenta, e dali até o paraíso e voltar. Ninguém acredita nisso. Mas você não acredita que Maomé foi para lá numa jumenta ao céu, mas acredita que Jesus subiu. E por que Jesus, você acredita Maomé não? Seria, não sei, agora ele não quis funcionar, vamos ver aqui. Está ligado. Vamos ver por que não, ok? Eu também sou Caleb. É que os três fizeram assim, eu falei, eu também sou Caleb. Ok, Jesus, mito ou realidade? Tem um teólogo chamado, e essa palestra aqui, eu já, entre igrejas, eu já tive a oportunidade de, lógico, ajustando aos devidos ambientes, dar essa palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também no encontro de teologia lá nos Estados Unidos, com mais de 5.000 teólogos, de todas as religiões, até teólogos ateus. Isso mesmo, existem teólogos que são ateus. Então, eu quero começar com essa declaração aqui de um teólogo francês chamado René Latourelle. René Latourelle diz que o grande problema da credibilidade cristã decorre da grandeza do cristianismo, principalmente por causa da radicalidade das suas exigências. O cristianismo é muito radical. Jesus não aceita meio termo. E numa época de pluralismo, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu falar da por que creio na Bíblia. Hoje, ser radical é um suicídio intelectual. As pessoas não aceitam radicais. Escuta, você é muito radical, você não abre espaço para erro, você não ouve o outro. E o cristianismo é radical. Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. No grego isso está muito claro, eu sou o caminho, rei rodós. A verdade, realetheia, a vida, redzoe. Ele não fala, eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ele fala, eu sou. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, Jesus Cristo acabou sendo o único homem. Ele não está gostando de trabalhar comigo hoje. Será que é a pilha que está fraca? Eu que estou apontando para o lugar errado. Ok, agora, foi eu que mudei ou foram vocês? Vamos ver se só está funcionando. Agora sim. Jesus Cristo foi o único homem que em sã consciência arvorou ser Deus. Então agora você tem que colocar em pauta uma coisa. Tem muita gente que admira Jesus. Eu acho interessante a postura aí fora. Não, eu admiro Jesus. Jesus é fantástico. Mas não acredito que ele fosse Deus. Eu não tenho como admirar Jesus se eu não acreditar no que ele fala. Porque, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Você pode admirar Platão e ser um especialista em Platão. Você pode admirar Carlos Drummond de Andrade, ser um especialista em Carlos Drummond de Andrade, mas você pode discordar deles, você sabe que são apenas pessoas que você admira, mas Jesus dizia ser Deus, você não pode discordar de um Deus, então das duas uma, ou Jesus era mentiroso, ou ele era aquele que ele falou. Se Jesus não era Deus e falou que ele era Deus, então ele era maníaco, louco, e não tem como admirar um louco. Não, eu admiro Jesus, mas não concordo que ele era Deus. Então, você não admira Jesus, porque ele falou que era Deus. Foi o único homem que em sã consciência arvorou ser Deus. E Paulo, o grande intelectual do cristianismo, admitiu que isso era difícil de entender. Ele falou que um dos grandes problemas era a loucura da pregação. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho, antes de entrar nesse quadro aí, o que aconteceu na Alemanha no século XVIII. No século XVIII, houve na Alemanha um fenômeno chamado Aufklärung. Aufklärung em alemão significa iluminismo, o iluminismo alemão. Nessa época, e agora eu vou aproveitar os historiadores aqui para falar de uma briga entre arqueólogos e historiadores. Mas eu conciliei bem, ele sabe que a gente viveu bem, viu? E na USP a gente está tentando ali, mas tinha um problema do MAI com a FEFELET, que é a parte de História e Ciências Humanas ali, mas está havendo negociação. Principalmente a arqueologia bíblica trabalha bem. Mas eu estou falando com eles pelo seguinte, no passado, arqueólogos e historiadores tinham um pé de guerra, e até é explicável, eles não vão se ofender. Muito do que se diz de história hoje foi baseado nos historiadores clássicos. E o que eram os historiadores clássicos? Pessoas que iam escrevendo a história de Roma, por exemplo, Eduard Gibbon.
Ele escreveu A Queda do Império Romano. Mas Edward Gibbon não tinha todos os detalhes em mãos. Muita coisa ele foi inventando, foi colocando de acordo com a época dele, e essas coisas foram passando. Eu não sei quantos estão vendo a TV Record, eu vi um dia lá que eu achei interessante, falei, quando tem essas coisas bíblicas na televisão, eu gosto de assistir para ver o que muda. E a Record começou agora um programa sobre Davi, muito interessante, uma fotografia muito bem feita, parabéns para a TV Record. Mas o pessoal se dá a liberdade ao luxo ali de colocar coisas que a Bíblia não apresenta. E às vezes tem um erro crasso que se comete chamado de anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é quando você pega uma realidade de hoje e joga para o passado. Por exemplo, você já parou para pensar que a Bíblia não condena a escravidão? Você já parou para ver isso? Pelo contrário, a Bíblia legisla a escravidão. E quando Paulo escreve para um escravo lá, para um dono de um escravo, ele fala para esse escravo voltar para o seu dono. Qual que é o erro que se comete? A ideia de escravidão naquele tempo não é a ideia de escravidão do Brasil colônia. Não tem nada a ver uma coisa com outra, nada, absolutamente nada a ver. Escravo naquela época não era como escravo na época do Brasil colônia. Então o pessoal pega essa ideia de escravo, transporta para a Bíblia e dá um erro de interpretação. Quando Jesus vira para Maria e fala o seguinte, que tenho contigo, mulher? Ora, isso dito hoje é uma falta de educação. Então você transporta isso para o passado e interpreta mal. Então muitos arqueólogos, muitos historiadores pegavam realidades de hoje e jogavam para o passado. Quem vem hoje estuda Edward Gibbon, d'Aubigné. Aí quando ele pega esse historiador, ele fica falando de coisas que não existiram. E mesmo o documento escrito do passado era um documento que você tinha que desconfiar. Por quê? No passado, 90% da população não sabiam ler nem escrever. Quem podia escrever? Só 10%. Por quê? Primeiro, era caro aprender a escrever, era caro ter papel, era caro ter caneta. Não é como hoje que eu falasse assim, gente, anota num pedaço de papel aí. Não, o papel era o papiro ou o pergaminho, era caríssimo para se obter um pedaço de papel, muito caro. E a tinta, era a parte de fuligem, era caríssima. Então, ainda que você soubesse ler ou escrever, você precisaria contratar um secretário para escrever para você, porque o secretário teria o material. Sabiam que Cícero sabia ler ou escrever e muita coisa ele usou um secretário? Paulo usou secretário ou não usou? Usou. Em Romanos fala que ele usou. Então, se era só a minoria que podia ler e escrever, quem preservou o material escrito da antiguidade? Aquela minoria. E quem era essa minoria? Eram os pobres? Era elite. Vou fazer uma propaganda para vocês. No MASP está tendo agora uma exposição que vocês não devem perder. Roma, a vida dos imperadores. Assistam, vejam lá, a exposição muito boa. 13 museus da Europa mandaram peças para o Brasil e as peças estão num lugar só de 13 museus da Europa. Alguém aqui chegou aí lá? Não. Vão, vocês vão ver quanta coisa bonita. Só que aquilo que vocês vão ver lá não é a vida do povo romano. É a vida da elite, porque o povo não tinha material para sobreviver. Aí que entra a vez do arqueólogo. Em alguns momentos, a fonte textual se choca com a fonte material. Por exemplo, na fonte textual tem um navio que eles falam que era um navio mercante. Aí quando o arqueólogo encontra o navio lá no fundo do mar, percebe que não era um navio mercante, que era um navio negreiro. A fonte textual, como propaganda, fala que Babilônia tinha muros tão largos que dá para passar 4 carruagens. Aí o arqueólogo vai escava e vê que o muro era fino. Era mais ou menos como política. O político faz uma obrinha desse tamanho, na hora da eleição, o que ele coloca? Ele fez um negócio gigantesco. Agora imagina que os arqueólogos e os historiadores só encontrassem o documento daquele político. Iam ter uma ideia errada. Então, em alguns momentos da história, a arqueologia brigou com a história. Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro? E os alemães que estudaram isso, começaram um trabalho assim. Vamos descobrir a história verdadeira e não a história fictícia que nos passaram. Essa história verdadeira, aquela história que aconteceu de fato, eles chamavam em alemão de historisch, história. E aquela história romanceada, Geschichte. Geschichte não tem como traduzir em português, não é história com E. É uma história real, mas que foi
romanceada. Entenderam o que os alemães descobriram? Então tem duas histórias. Uma, a história real, que realmente aconteceu. E a outra, uma história romanceada, que me foi inventada. Ficou claro isso aí para a igreja? Todo mundo entendeu a diferença de Historisch e Geschichte? Uma história inventada e uma história que realmente aconteceu. Vou dar 2 exemplos para vocês. Quem conhece esse quadro aqui? Todo mundo, o quadro da independência. Esse quadro aqui é um Geschichte, não é uma história real. Aliás, eu li lá no Museu do Ipiranga as anotações de Pedro Américo, que tinha um padre que acompanhava a comitiva e deu anotações de primeira mão do que aconteceu. Em primeiro lugar, Dom Pedro e os soldados não estavam com essa roupa aqui. Isso aqui é roupa de gala. Os dragões da independência não estavam com roupa de gala. É o smoking da época. Na verdade, estava todo mundo com roupa de campanha. Segundo o erro desse quadro, ninguém estava em cavalos bonitos assim. Eles estavam em jumentas, mulas. Porque para descer a serra para Santos e subir tinha que ser mula. Não sobe a cavalo. Cavalo não dá para subir serra, tem que ser mula. Terceiro, o famoso herói da independência, Dom Pedro, estava a caminho de Santos para visitar a amante dele, a Marquesa de Santos. E esse famoso herói aqui tinha uma semana antes dado um bicudo, um chute na barriga da esposa dele, estando a coitada grávida. E mais, toda essa cena aqui foi tramada porque a família real portuguesa sabia que eles estavam ameaçados lá, a coroa estava ameaçada, quiseram segurar alguma coisa para a família, mandaram uma missiva através de José Bonifácio, olha, proclama a independência aí para a gente segurar isso para a gente. E o Pedro Américo diz que Dom Pedro estava com cólica intestinal naquela manhã. Sabe, né? Parece que tem uma coisa dessa. Eu não assisti, não, mas alguém me falou. Uma vez eu estava falando isso numa aula, alguém me contou. Eu não sei quem é, mas parece que ele escreveu um livro. Eu vou lembrar. Hã? Laurentino Gomes, é ele mesmo. Laurentino Gomes. É exatamente, da história do Brasil e tudo. Dom Pedro ficou xingando palavrão, dando... Agora, você pode me perguntar assim, peraí, eu estou falando com 2 historiadores aqui. Se não foi desse jeito, por que ele pintou assim? Sabe qual foi a resposta do Pedro Américo? Eu admirei com a resposta dele. Ele falou o seguinte: eu sei que a realidade não é assim, mas a história real é sem graça. Se nós não enfeitarmos, ninguém vai querer saber dela ou contá-la para a posteridade. E o pior é que é verdade. Psicologicamente, nós gostamos de enfeitar a coisa. No dia da festa lá do casamento, você não coloca um monte de coisa que normalmente você não usa. Se teve uma discussão com uma pessoa, você conta na sua versão, eu cheguei lá, o cara... Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Você já está o quê? Criando um fato que não foi daquele jeitinho. Por isso que toda a história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Isso aqui é Geschichte. A história real não foi bem assim. Olha mais um quadro aqui para a gente poder... esse aqui é fácil também. Quem é esse? Tiradentes. Não foi morto com essa barba toda, esse cabelo todo, essa túnica branca. É óbvio, cristãos, que o pintor do quadro Tiradentes, para causar... Eu sou mineiro, hein? Para causar simpatia pela Inconfidência Mineira, retratou Tiradentes semelhante a Jesus. Para poder, quando se olha Tiradentes, você lembra de Jesus. Então, os historiadores alemães, eu estou dando exemplos brasileiros, é claro, eu estou ouvindo bastante, está bem o som para vocês? Tranquilo. Os historiadores alemães, eu dei exemplos brasileiros, eles perceberam que há 2 histórias. A história que de fato aconteceu e a história que foi narrada com o tempo, e essa história é enfeitada. Agora chegou a hora de jogar para a Bíblia. E a Bíblia? É Historisch ou é Geschichte? A Bíblia é uma história real ou é uma história romantizada? A Bíblia está contando os fatos como eles aconteceram, ou isso aqui é mais uma forma de enfeitar o quadro? E começaram na Alemanha a surgir vários autores, historiadores a princípio, e teólogos também, dizendo que a Bíblia não é isso. Por exemplo, Reimarus. Reimarus escreveu, principalmente da Universidade de Tübingen,
E Wellhausen, que é um outro historiador lá também, Reimarus dizia o seguinte: ele escreveu uma enciclopédia de 4.000 páginas, intitulada Sobre a Pretensão de Jesus e seus Discípulos. E nessa enciclopédia de 4.000 páginas, ele dizia o seguinte: Jesus não foi nada daquilo. É lógico que os discípulos, Jesus morreu crucificado, foi um judeu qualquer, como ele morreu crucificado, os discípulos ficaram tão desesperados que inventaram a história da ressurreição e do Jesus divino para aplacar a vergonha da cruz, porque o movimento foi fracassado. Eles pensavam que Jesus iria fazer uma revolução para libertar Israel da mão dos romanos, e ele não conseguiu, ele foi um fracassado. Depois dele veio Bruno Bauer. Bruno Bauer também dizia o seguinte: olha, Jesus não existiu. Ele foi mais além. O primeiro diz que existiu. O segundo dizia: Jesus não existiu. Jesus foi um mito criado pelos apóstolos. Eles inventaram essa personagem chamada Jesus de Nazaré. Assim como Monteiro Lobato inventou o Jeca Tatu. Jeca Tatu nunca existiu, nem Dona Benta. Foi o Monteiro Lobato que criou para poder ensinar para as crianças alguma coisa. Paulo e os apóstolos inventaram uma personagem chamada Jesus Cristo. Aí veio o outro aqui, Albert Schweitzer, médico. Isso é da sua área, viu? E interessante, Albert Schweitzer foi um dos médicos humanitários mais famosos da história. Ele trabalhou na África, tem um hospital com o nome Schweitzer. Aqui também no Brasil tem, não é? No Rio de Janeiro também tem, em homenagem a ele. Foi um dos maiores humanitários. E ele não acreditava. Ele dizia o seguinte: olha, ele escreveu um livro, Das Leben Jesu, A Vida de Jesus, onde ele dizia: olha, esse Jesus da Bíblia não existiu. O que existiu foi um carpinteiro que intentou uma revolução, não deu certo, e depois esse carpinteiro foi mitologizado e virou o Jesus divino que você faz oração por ele na igreja. Esse Jesus nunca existiu. David Friedrich Strauss também dizia que Jesus, na verdade, ele junto com Schleiermacher, que foi um outro, Jesus era um modelo. Eles criaram um modelo do homem perfeito. Rudolf Bultmann, olha como é que Bultmann explicava a ressurreição. Bultmann dizia o seguinte: Jesus morreu. E os inimigos de Jesus pensaram: agora o movimento acabou. Mas, para surpresa de todos, depois da morte de Jesus, os discípulos tiveram 2 vezes mais coragem de pregar sobre ele do que quando ele estava vivo. Então é como se Jesus houvesse ressuscitado. Mas a ressurreição nunca existiu. Então Bultmann queria tirar o que ele chamava de demitologização da Bíblia. Sabe como é que ele contava, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães? Vocês conhecem, né? Sim ou não, gente? Tá. Não, estou perguntando que uma vez um padre pregou numa missa sobre isso, e ele confundiu os números. Ele veio e falou assim: não, porque Jesus com 5.000 pães caríssimos deu de comer a 5 pessoas. Aí tinha um bêbado meio gaiato, né, na missa. O bêbado falou assim: isso aí também eu faço, isso é fácil. O padre guardou. No domingo seguinte, para surpresa do padre, o bêbado estava lá de novo, para atrapalhar a missa dele. Ele repetiu o mesmo sermão. E ele falou assim: porque Jesus com 5 pães, 5, alimentou 5.000 homens. Faz agora. Aí o bêbado falou assim: faço com a sobra da semana passada, tranquilo. Por isso que eu estou perguntando se vocês sabem que história eu estou dizendo. Sabe como é que Bultmann contava a história da multiplicação dos pães? Ele contava o seguinte, olha a versão dele. Na verdade, não havia 5.000 pessoas ali, fora mulheres e crianças. Havia uma meia dúzia de gato pingado. Alguns tinham pão, alguns tinham peixe, e outros não tinham nada. Jesus, com a pregação dele, convenceu a quem tinha a dividir com quem não tinha, de modo que no final todo mundo comeu. O milagre consistiu em convencê-los a serem solidários. Aí vem mais um aqui, Bertrand Russell. Esse era mais implacável. Ele escreveu um livro, Why I'm Not a Christian, porque eu não sou um cristão. Ele tinha ódio e falou assim: Jesus é uma mentira que já existiu em toda a época. Hoje nós temos, obrigado, viu? Hoje nós temos o discípulo moderno desse aí, que é o John Dominic Crossan, com quem eu tive a oportunidade de debater no Rio de Janeiro. Ele, junto com Robert Funks, criou um ministério chamado Jesus Seminar, nos Estados Unidos, que é uma agremiação de teólogos que procura mostrar que Jesus não é aquilo que a Bíblia falou.
Eles dizem, por exemplo, que foi o apóstolo Paulo que inventou a doutrina do Jesus divino que morreu pelos pecados da humanidade. Que o Jesus de verdade nunca se reconheceu assim. O Jô Soares entrevistou, inclusive, o André Chevitarese, que é um dos discípulos do John Dominic Crossan, que também estava lá no debate, e que eu discordei dele em público, mostrando algumas coisas ali, dizendo que há vários cristianismos, mas que a igreja oficializou um desses cristianismos, etc, etc. A pergunta que eu faço é o seguinte: estariam esses homens certos? Antes que você ourice os cabelos agora e fale assim, não, mas esses são hereges, então deixe-me dizer que academicamente, eu falei de manhã aqui da questão da educação na hora de discordar, de pregar. Eu tenho que aprender a discordar com educação. E não é pejorando a figura desses homens, pelo contrário. O John Dominic Crossan é um homem muito educado, um cavalheiro, o André Chevitarese também, muito gente boa, educado. Eu discordo da ideia deles, eu não acho que é detonando com a imagem deles que eu vou conseguir alguma coisa. Que existe uma diferença entre você discordar da pessoa ou discordar da ideia dele. E eu acho que quando a gente usa o que chama em filosofia argumentum ad hominem, é que eu não tenho condição de debater o que você está falando, aí eu pego e detono com a sua... É porque você me encostou aí, é porque ele também, ele usa calça jeans, então não tem nada a ver. Eu não vou fazer isso. São homens intelectuais e eu tenho que enfrentar esse problema. Homens inteligentíssimos que ficaram na história famosos na área teológica. Então é o seguinte, o que eles falam mina a minha fé, então vou responder a duas perguntas hoje aqui, duas questões importantes. Primeira pergunta, existiu mesmo Jesus de Nazaré? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, ele era de fato aquilo que os evangelhos dizem? São duas questões diferentes. Primeiro eu tenho que examinar historicamente se Jesus existiu. Depois eu tenho que examinar realmente se ele era aquilo que a Bíblia diz que ele era. São coisas diferentes, ele pode ter existido e não ter sido aquilo. Vamos começar com a primeira pergunta, se Jesus existiu. Interessante que, embora os advogados digam que a testemunha é a prostituta das evidências, mas os próprios advogados admitem que sem depoimento testemunhal você não tem caso. Você precisa da testemunha. E o que me chama a atenção nos evangelistas, vou começar da Bíblia, é que a maneira que eles escrevem sobre Jesus é do ponto de vista de uma testemunha visual. É diferente do modo como Homero conta a tomada de Troia, ou como Hesíodo conta a batalha dos deuses. Não é como a mitologia grega. Quando você pega Esopo, as fábulas de Esopo, ou qualquer outra história passada, você nota que eles contam assim, há milhões de anos atrás, há muito tempo atrás, aconteceu once upon a time. Os discípulos não contam na ideia de era uma vez, once upon a time. Eles contam assim como testemunhas oculares. Olha o que João escreveu. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas próprias mãos tocaram, nós anunciamos a vós outros. Isso aqui era o apóstolo João escrevendo, uma testemunha ocular e seguidor do mestre. Paulo também escreveu, Paulo era inimigo do cristianismo no início, olha como é que ele escreveu. Eu vos transmiti, irmãos, em primeiro lugar, o dom que eu mesmo recebi. Que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo nisto também o que dizem as Escrituras. Ressuscitado, ele apareceu, olha o relato, ele dá nomes, lugares, fatos. Ressuscitado, ele apareceu primeiro a Quefas, que é Pedro, depois aos 12, e mais tarde, de uma só vez, a mais de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda vive, tendo alguns morrido. Em seguida apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos e por último também apareceu a mim. Gente, isso aqui é quase que uma linguagem jurídica, lembrando que Paulo era um ex-fariseu, inimigo do cristianismo que se converteu. Então, peraí, a linguagem é pesada, é como se falasse, você está duvidando do que eu estou falando? Sexta-feira, dia 15 de novembro de 1900 e tanto, eu estava lá, estava o fulano, o Beltrano, o Ciclano, o Deltrano. Muitos deles estão vivos, você pode ligar para eles e confirmar a minha história. Quando a pessoa fala nesse tom, é diferente de, era uma vez. Eles escrevem como se estivessem dando um depoimento. Mais um exemplo, Lucas, o autor do Evangelho de Lucas. Eu fiz uma comparação interessante entre Lucas e documentos do direito romano. Uma coisa que chama atenção no Evangelho de Lucas, e Lucas tem 2 livros na Bíblia, que é o Evangelho e qual que é o outro? Atos.
Quando Lucas escreve, eu vou explicar o que eu quero dizer para os irmãos. Quando você está fazendo uma tese de mestrado, doutorado, qualquer coisa, você tem as regras da ABNT. Você joga autor data ali, você já sabe, isso aqui é regra da ABNT. Esse camarada não está escrevendo um livrinho qualquer, ele está escrevendo um trabalho acadêmico. Se eu pego um negócio e está com a regra da ABNT, eu sei que ele está escrevendo um trabalho acadêmico. Quando eu pego Lucas e vejo ali alguma forma como ele escreve a coisa, ele está imitando os processos penais de Roma. Ou seja, ele está quase escrevendo como um advogado. Vou dar algum exemplo para vocês. Visto que muitos ouvem, assim que ele começa o evangelho, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, olha a palavra, fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Essa expressão idiomática, excelentíssimo Teófilo, é um pronome de tratamento em grego. É um pronome de tratamento de pessoas que trabalham com magistrado. Então eu tenho duas opções. Ou Teófilo era um advogado, ou Teófilo era um juiz. Porque o pronome de tratamento no direito, na língua grega ali, valia para os dois. Então ele está escrevendo para um. Agora, eu aprendi, você tem o cânon muratoriano, diz que Lucas era médico, isso aí todo mundo sabe, né? Tem até o livro de Taylor lá, né? Lucas, o médico de almas, mas tem uma coisa que pouca gente sabe, Lucas também era estudante de leis, estava se preparando para ser advogado. Esse cânon muratoriano do 2º século me dá essa informação. Agora, quando eu olho a Bíblia, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Tem um livro que chama Atos dos Apóstolos, mas esse título, quem deu foi o tradutor da sua Bíblia, isso aí não foi inspirado por Deus. Eu posso questionar o título, e digo que o título está errado. Se você olhar, porque chama-se Atos dos Apóstolos, mas se você for olhar bem, fora o trabalho do Espírito Santo, é claro, o que tem no livro de Atos dos Apóstolos sobre Tomé? O que o livro conta de Tomé? Nada. O que conta de André? Nada. O que conta de João? Praticamente nada. Qual é o homem cuja história mais predomina no livro de Atos dos Apóstolos? Paulo. Do início ao fim, Paulo. E o livro conta detalhes. O livro dá data, dá laudo, ele dá local, é mais fácil de datar. E quando chega no final do livro de Atos, interessante, ele termina de qualquer jeito. Ele termina com Paulo na prisão, aguardando a sentença de César, o momento de comparecer perante César. Sabe qual que é a dedução que a gente levanta? O livro de Lucas e o livro de Atos foi escrito por Lucas para servir de dossiê, de documentação, durante o julgamento de Paulo em Roma. Por isso o livro terminou de maneira inacabada, porque ele termina com Paulo na prisão, esperando o momento do julgamento, mas Paulo acabou sendo condenado à morte. Agora eu pergunto, alguém iria escrever um livro desse para servir de dossiê num julgamento, num processo, usando fábula? De jeito nenhum. Aliás, deixa eu contar para vocês duas histórias. Primeiro, John McRae, ele é professor de arqueologia no Wheaton College, lá nos Estados Unidos, e John McRae, ele fala que Paulo, o consenso geral, tanto de estudiosos liberais quanto de conservadores, é de que o historiador Lucas é preciso. Ele é erudito, eloquente, o seu grego é próximo ao clássico e ele escreve como homem estudado. A minha tese de doutorado foi sobre Lucas. Então eu sei o que eu estou falando, eu concordo com isso. Quando eu fiz meu primeiro doutorado, a minha tese foi sobre o Evangelho de Lucas. Realmente o grego dele é... E quando eu estava fazendo um doutorado sobre Lucas, eu encontrei uma coisa interessante. Um homem chamado William Ramsay, que já morreu, era um dos maiores especialistas em história romana antiga e ateu. Ateu por completo. Eu não estou falando ateu de leitor... Gente, porque tem uma diferença. Tem 3 tipos de ateu. Tem um ateu que realmente é um ateu intelectual. Tem o ateu que é o ateu revoltado. É o leitor de super interessante. E, você entendeu? O leitor de super interessante que fica assistindo o Discovery Channel e acha que é intelectual. Se na USP eu usar super interessante no artigo, eles vão rir da minha cara. Tá certo?
E tem aquele ateu que é ateu por culpa dos cristãos. Tem gente que se torna ateu não porque ele rejeitou o Deus verdadeiro, é porque a caricatura de Deus que a igreja passa é tão ridícula que ele fala o seguinte: desculpa, se Deus é isso aí, eu prefiro ser ateu. Tem muito ateu sincero. Eu estou dando estudo bíblico para um alemão que ele era ateu e agora já não é ateu mais. Já aceitou a existência de Deus. E um dos grandes problemas dele, sabe o que era? Ele veio da Alemanha. E eu falei com ele assim: Peter, eu entendo porque você tem dificuldade de aceitar a Deus. Você viu tanto sofrimento que se você admitir que Deus existe, você vai ter que odiá-lo. Por que Deus vê essas coisas e não faz nada? Eu falei: isso mesmo. Então é melhor ser ateu. Porque é melhor descobrir que você é órfão porque sua mãe morreu quando deu à luz a você, do que você descobrir que é órfão porque sua mãe, quando você morreu, colocou você na porta de uma padaria e abandonou você ou num lixo. Saber que sua mãe está viva, mas abandonou você, dói muito mais do que saber que ela morreu quando você nasceu. Então, para muitas pessoas aí fora, é melhor ser ateu, porque fala assim: se Deus existe e deixa dando sofrimento, eu prefiro não acreditar que Ele existe, porque se eu descobrir que Ele existe, eu vou ter que odiá-lo, porque Ele não está fazendo nada. Então a gente tem que aprender também a respeitar as pessoas que são ateias e não julgar, porque ateísmo não é sinônimo de mau caráter. Betinho foi uma das pessoas mais sensacionais que eu já vi na minha vida. O Betinho, o irmão do Enfio, um dos maiores humanitários. Betinho era ateu. Tá, e aí, pastor? Olha, o Betinho podia não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. Então a gente tem que respeitar as pessoas, sabe? Não julgar as pessoas por... E tem alguns que mudam. O William Ramsay era um ateu intelectual. Ele não aceitava de jeito nenhum. E ele falou o seguinte: eu vou estudar os escritos de Paulo como especialista em Roma Antiga, um dos maiores da Europa, em inglês. Ele falou o seguinte: eu vou provar que Paulo não é consistente com a história. Nem Paulo, nem Lucas. Nem Paulo, nem Lucas. E ele começou a estudar Paulo e Lucas, Paulo e Lucas, Paulo e Lucas. Depois de um ano de sabático estudando Paulo e Lucas para preparar um trabalho de sabático sobre isso, sabático que eu digo aquele ano que tira para estudar, sabe o que aconteceu? Ele se converteu. Ele não se converteu porque alguém foi lá, deu um estudo bíblico para ele, um folheto na porta dele e chamou para um culto, não. Ele se converteu porque, como acadêmico, quando ele foi estudar, ele viu sentido. Inclusive, ele defendeu a ressurreição de Jesus. Amanhã eu vou falar mais sobre alguns ateus que se converteram pela leitura da Bíblia. Eu vou mencionar amanhã. Mas olha o que ele diz: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. Bom, tudo bem, mas se eu parasse por aqui, alguém vai falar: tá, pastor, mas vem cá, mas você está apresentando argumentos da Bíblia. Apresentar adventista elogiando adventista, é um pouco chovendo molhado, não é tropeçar no óbvio. Cadê as fontes fora da Bíblia? Nós estamos respondendo a primeira pergunta: se Jesus existiu. E fora da Bíblia? Tem pouca coisa, gente. Ah, então, tem pouca coisa, mas calma. Por que tem pouca coisa fora da Bíblia sobre Jesus? Jesus não foi tão grandioso? Em primeiro lugar, Jesus foi grandioso, mas o ministério dele foi limitado. Alguns do nosso grupo ficaram surpresos quando eu revelei lá em Israel para eles que o ministério de Jesus ficou 90% em torno daquele lago ali do Mar da Galileia. Bom, os que conhecem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Lagoa da Pampulha, Lagoa Rodrigo de Freitas. O Mar da Galileia é um negócio daquele tamanho. Imagina que Jesus só pegava o barco, atravessava e ia para o outro lado, ficou ali o tempo todo. Nós andamos nessa viagem mais do que Jesus em todo o ministério dele. Jesus, quando criança, foi para o Egito, depois ficou ali, em torno do Mar da Galileia. Foi muito limitado o ministério de Jesus. Ele não correu o mundo como as pessoas imaginam. Outro problema: a maioria dos documentos antigos está perdida. Você tem, em 691 depois de Cristo, tem a destruição da Biblioteca de Alexandria. Depois você tem em 1492 a destruição da Biblioteca de Constantinopla. Imagina quanta coisa não foi. 62, 63, não lembro, Nero botou fogo em Roma. 60 e alguma coisa aí. Nero botou fogo em Roma. Imagina quantos arquivos se perderam. Todo historiador e todo arqueólogo sério está acostumado a trabalhar com fragmentos de história. A história antiga, ela é um quebra-cabeça de 5.000 peças, das quais 4.800 desapareceram. É assim? Você tem imagina um quebra-cabeça. Você fala assim: ó, por esse rosto aqui, eu sei que aqui tem uma menina. Mas não dá para saber a cor dos olhos dela. Dá para deduzir porque a mãe está do lado aqui, a mãe é loira de olhos azuis, pode ser que ela tenha olhos azuis. Mas será que o pai também estava nessa fotografia? Não sei, essa parte perdeu. É assim que é a história. Não precisa ir longe, não. Só para você ter uma noção. Alexandre o Grande. Grandioso, não foi? Famosíssimo.
Você sabia que eu não tenho nenhuma prova documental de Alexandre o Grande que seja contemporânea a ele? O documento mais antigo, estou falando documento contemporâneo de Alexandre o Grande, data de mais de 300 anos depois da morte dele, foi escrito por Plutarco, Vidas Paralelas. Então veja bem, entre Alexandre o Grande e o documento mais antigo mencionando Alexandre, 300 anos. E ninguém questiona. E entre Jesus, 30 anos, 20 anos. Entre Jesus e o documento mais antigo, 20 anos. Alexandre, 300. Não tem. Alexandre foi com o exército dele para a Índia. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia. Nenhuma. Uma colega da USP fez uma tese de doutorado recentemente, mas a tese dela foi o seguinte: ela descobriu na Índia alguns elementos que imitam o estilo grego. Então, com base nesses elementos que imitam o estilo grego, ela acha que descobriu a primeira evidência da presença dos gregos na Índia. Agora, se Alexandre o Grande, com todo aquele imenso exército, andando 5.000 quilômetros, desde a Macedônia até a Índia, não deixou para os arqueólogos e historiadores de hoje documentação histórica, ainda mais Jesus, ficando num espaço de 100 e poucos quilômetros, e não tendo um exército, mas apenas um bando de 12 homens atrás dele. Entenderam a diferença? Sem contar uma outra coisa, Jesus não foi oficialmente reconhecido em seu tempo, Jesus nunca foi rei. Então, por isso que eu não devo me espantar de encontrar pouca coisa de Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Algumas coisas nós encontramos, sim, fora da Bíblia, que provam a existência de Jesus. O Talmud babilônico, escrito pelos judeus. O Talmud tem um lado ali que ele fala dos hereges do judaísmo, e ele menciona um certo Yeshua HaNozri, que alguns trabalham com a hipótese que pode ser uma corruptela do nome Jesus de Nazaré. E olha o que diz aqui. Na véspera da Peça é a Páscoa, na véspera da Páscoa, penduraram. Esse penduraram em aramaico significa tanto enforcaram quanto crucificaram. É o mesmo verbo. É o mesmo verbo. Penduraram serve tanto para crucificaram como enforcaram. Enforcaram ou crucificaram Jesus HaNozri. Durante 40 dias antes da execução, um arauto esteve clamando acerca dele. Isso não aconteceu. Este homem será levado para ser apedrejado por ter cometido magia e levado o povo a cometer idolatria, além de desviar Israel. Então parece que é a história de Jesus que chegou um pouco deturpada. Se alguém conhece alguma coisa em seu favor, que dê testemunho. Mas não se encontrou nenhuma testemunha favorável a ele e penduraram-no na véspera da Páscoa. Esse documento é importante porque a Bíblia, sendo o único documento que falava de Jesus morto na véspera da Páscoa, era mais um argumento para os críticos da Bíblia. Sabe o que eles diziam? Lembra que eu falei que eles diziam da Historische Geschichte? Eles diziam o seguinte: isso aqui é uma lenda. Por quê? Os judeus, pela lei judaica, não permitiriam execução antes da Páscoa. Os evangelhos só inventaram a história da execução antes da Páscoa para fazer parecer cumprir uma profecia. Mas foi um mito do evangelista. Só que eu tenho no Talmud a descrição de um homem que foi crucificado na véspera da Peça, da Páscoa. Então eu tenho ali uma prova que realmente aquilo aconteceu. Olha esse aqui, Flávio Josefo. Esse depoimento de Josefo é tão bom que os críticos chegam a dizer: esse aqui foi inventado, Josefo não escreveu isso. Olha, na verdade, tem poucas coisas aqui que o Josefo não escreveu, vou apontá-las. Olha o que escreveu Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio. Eu coloquei entre parênteses aqui, se é que na realidade pode chamar homem. Isso aparece num manuscrito de Josefo, então pode ter sido realmente um acréscimo. Pois ele era obrador de feitos extraordinários, alguém que fazia milagres, e mestre de homens que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado o Messias. Embora Pilatos, por acusação de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que passado, tem um erro de português ali, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham a respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe de cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Esse texto é tão formidável, que fala da crucifixão, fala dos milagres, que os críticos chegaram a dizer o seguinte: Josefo não escreveu isso. Foram copistas cristãos que acrescentaram. Todos os manuscritos de Josefo que nós temos contêm essa passagem. Até uma cópia de Josefo escrita em árabe
que não tem nada a ver com cristão. Então o testemunho flaviano, o testemunho de Flávio Josefo, ele é verdadeiro sim. Mais uma prova fora da Bíblia que Jesus existiu. Nós temos Tácito. Tácito, que inclusive comenta o incêndio de Roma por Nero, 65, né, que eu coloquei ali por volta de 65, ele fala: Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua torpeza, a quem a população chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Um historiador romano. Mais um. Plínio. Plínio também dizia que os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Suetônio, na vida dos 12 Césares, também fala que Cláudio expulsou de Roma os judeus que, sob o impulso de Crestos, alguns pensam que Crestos podia ser uma corruptela do nome Christos, haviam se tornado causa de frequentes tumultos. Bom, aqui eu tenho uma prova fora da Bíblia que Jesus existiu, e como diz Roderick Dunkley, nenhum desses depoimentos extra-bíblicos sobre o fato de Jesus permite supor a mais leve ideia de que ele não fosse um ou uma personagem real. Agora tá bom. Eu provei que Jesus existiu. Tanto é que a briga hoje de John Dominic Crossan não é quanto à existência de Jesus. Eles admitem que Jesus existiu. O problema hoje é outro. Será que ele era aquilo que os evangelhos disseram? Eu aprendi uma coisa com a cultura judaica do debate. Um judeu procura muitas vezes responder uma pergunta com outra pergunta. Jesus fazia isso muitas vezes. Alguém levantou para Jesus e falou assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei? Uma vez perguntaram a um rabino judeu: por que vocês judeus... Rabino judeu, que redundância. Rabino islâmico que não pode ser, né? Uma vez perguntaram a um rabino: por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu: há algum mal nisso? Então eu vou usar a técnica judaica, que é a técnica rabínica. Vamos colocar que Jesus existiu. Isso aí não é problema para o ateu hoje. Ele existiu. Mas ele foi inventado. Se Jesus... Eu vou falar um personagem no masculino, viu? Eu estou falando, se o pessoal da área de letras me perdoe, porque eu sei que o correto é dizer a personagem, né? Não existe masculino disso. Eu vou falar um personagem aqui, perdoe-me por isso. Se Jesus fosse um personagem inventado, tá bom? Como diz a crítica. Como que seria? Como é que ele seria? Se Jesus fosse uma propaganda, foi o meu argumento com John Dominic Crossan lá nos Estados Unidos. Se Jesus fosse uma propaganda, como é que é uma propaganda? Uma propaganda geralmente é o seguinte, seja política, um marqueteiro, o que o marqueteiro faz? Ele tira tudo em seu que é defeito. Lembra com o Maluf, Paulo Salim Maluf? Até o aro do óculos foi mudado. Eu lembro disso direitinho, porque aquele óculos que o Salim Maluf usava antes, ele deixava o olho dele grande assim, dava medo. Até o óculos do Maluf mudou. Por que muitos presidentes dos Estados Unidos geralmente usam gravata azul ou vermelha? Se eu tivesse com vermelho, eu ia aparecer com ele, eu sei disso. E não pensem que eu estou me achando, viu? Lá nos Estados Unidos, americano já brincou com isso. Teve um americano aqui do Lacerda, tirou uma fotografia minha para mostrar para o pessoal lá. Diga que eu coloquei um terno assim, com gravata vermelha. Por que eles usam sempre gravata vermelha ou branca? As cores da bandeira. Então o marketing, ele olha o jeito que você penteia o cabelo, o jeito que você engraxa o sapato, o nó da sua gravata, e qualquer coisa que vai trazer escândalo, o marketing tira. Se Jesus é fruto de um marketing, se Jesus é um personagem Geschichtler, é um personagem historial, um personagem inventado, como ele deveria ser? Bom, eu tenho alguns problemas. Os evangelhos não poderiam estar como estão. Em primeiro lugar, os evangelhos jamais mostrariam o seu protagonista conversando com mulheres em público e segurando crianças. Cuidado com o erro de anacronismo. Hoje, segurar criança é muito político. É bonito. Que menininho bonitinho, né? Político gosta de ir lá, pegar os menininhos, que nem catarrento e tal. Na época, era terrível. Um homem de boa índole, principalmente Messias, não ia ficar perto de criança em público, nem conversar com mulher. Nem conversar com mulher em público. Não pode. E o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, mostra Jesus pegando as criancinhas no colo e falando o quê? Deixai vir a mim as criancinhas. O que hoje você acha tão cuti-cuti, tão bonitinho, naquela época foi um escândalo. Vocês sabem que no Oriente Médio, um homem não pode chegar perto de uma mulher que não é a esposa dele, ou a mãe dele, e dirigir a palavra a ela em público. Mesmo o marido com a esposa.
Se ele for obrigado em público a falar com ela, eu estou falando no Oriente Médio, lá não aquele que vocês viram a Jerusalém toda ocidentalizada. Eu estou falando aquele beduíno que ainda mantém os... Mesmo assim, vocês viram algumas coisas típicas, né? Oi? Por causa da fotografia. Ah, isso eu não sabia. Ah, foi verdade, né? Mas quem foi que tirou uma fotografia e quase apanhou? Foi do outro grupo? Então alguém tirou a fotografia de uma noiva. O noivo saiu e queria bater nele. Foi do outro grupo. Então até hoje tem um pouquinho disso ainda, ou seja, um homem não conversa. Você não é minha esposa, eu não posso dirigir a palavra a você. O máximo que você conversa é com ele, discreto e não em público. E o Evangelho de João mostra Jesus conversando com uma mulher samaritana, de vida duvidosa, num poço. Aquilo é tão escandaloso, tão de mau tom, que era para João ter feito o quê? Tira fora. Tira fora. Outro detalhe. Os evangelistas, se estivessem criando uma propaganda na época, eles jamais criariam o episódio da morte do herói numa cruz. A cruz era uma coisa tão terrível que, só para vocês terem noção, Cícero nos lembra, no caso de Rabírios, que foi um cidadão romano que ele defendeu, Cícero dizia o seguinte: lembrem-se, a cruz é um xingamento, uma maldição em latim. Quando você queria amaldiçoar uma pessoa, você falava assim, crux. Eu estava xingando, é palavrão. E eles colocam Jesus crucificado, mas quando eu falei isso para esse aí, teve uma resposta. O pessoal liberal me perguntou assim, não, eles colocaram Jesus crucificado porque não tinha como negar o fato. Ele foi mesmo crucificado e toda a multidão viu, não tinha como negar. Então tá certo. Só que, se não tinha como negar, e aí? Aí a argumentação deles é o seguinte, para abafar o escândalo da cruz, que eles não tinham como negar, eles inventaram o mito da ressurreição. Mas, irmãos, não procede. Eu vou falar com vocês por quê. Se você estivesse no primeiro século, lembra, os discípulos estariam, segundo essa tese, querendo angariar o quê? Seguidores. 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 Por isso que eles faziam uma propaganda. Eles tinham 4 opções para falar da vida após a morte. Anote aí no seu caderninho. Primeira opção, eles podiam falar da imortalidade da alma, escola platônica. A alma morre e é levada imediatamente para o éon, para o pleroma superior, o mundo das ideias. Se eles seguissem a história, a escola de Platão e Sócrates, eles podiam dizer que Jesus morreu na cruz, mas a alma de Jesus foi transportada para o pleroma e foi glorificada. Eles iam ganhar um monte de seguidor. Outra opção que eles teriam seria seguir a escola pitagórica de Pitágoras e falar da transmigração de almas. O que é a transmigração de almas? É o seguinte, eles acreditavam que a alma da pessoa tinha a capacidade de sair do corpo dela e entrar num outro corpo para enganar os inimigos. Por exemplo, você está querendo me matar? Na hora que você me encurrala, através de uma magia, a minha alma sai, entra uma dessas crianças aqui, e eu continuarei vivendo no corpo daquela criança, e a alma da criança vem para o meu corpo. Então você mata o meu corpo, mas a minha alma se livrou. Transmigração de almas. Se eles tivessem contado que a alma de Jesus foi transmigrada, eles teriam toda a escola de Pitágoras ali também, simpáticos a Jesus. Terceira opção, eles podiam seguir a escola de Epicuro. Epicuro e os estoicos acreditavam que quando você morria, acabava. A sua glória, então, não estaria no mundo depois da morte. A sua glória estaria em viver como um herói. Morreu, acabou. Então, eles podiam dizer que a cruz foi o fim, mas que Jesus até a cruz teve uma vida impoluta e acabou. Eles iam ter os seguidores estoicos. Ou, quarta opção, eles podiam falar também que Jesus reencarnou noutra pessoa. Também ia ter um grupo ali que ia gostar. Tinha muita gente que acreditava na reencarnação. Mas, pasmem, eles contaram justamente a opção que tinha menos simpatizantes. Qual? Ressurreição. Era a coisa mais ridícula da época. Então eu pergunto, se eles inventaram uma história para abafar o escândalo da cruz, por que eles inventaram a pior delas? Eu estou falando com a lógica. Eles deviam de inventar que Jesus foi com a alma para o céu, ou então que a alma dele transmigrou para outro corpo, ou que Jesus morreu, acabou, ou então que ele reencarnou, mas que ele ressuscitou. Ninguém acreditava nisso. O pessoal de Platão achava que o corpo era mau, e quando a alma se livra do corpo, se livrou da prisão. Você fala que ela ressuscita,
Voltou para a prisão? Não faz sentido. O pessoal de Pitágoras, a alma transmigra. Se a minha alma sai do meu corpo para entrar no corpo de uma criança, é para me livrar. Para que ela vai voltar para cá? Se eu já estou morto? Não faz sentido. O pessoal dos estoicos, não existia vida após a morte. Morreu, acabou. O da reencarnação, a mesma coisa. Lembra que até alguns judeus falaram o seguinte, eles estão achando que o Senhor é João Batista que reencarnou? Que eles achavam que João Batista assim, tinha driblado a morte. Eles pensavam que João Batista, na hora que eles foram decapitar, a alma de João Batista, reencarnou não, desculpa, transmigrou. Saiu do corpo de João Batista e entrou no corpo de Jesus. Agora, sabem qual era o único grupo que acreditava na ressurreição? Os fariseus. Mesmo assim, na ressurreição, no último dia. Se eles queriam ganhar os fariseus, por que eles não colocaram que Jesus ia ressuscitar só no dia do final? Segundo, se eles queriam ganhar os fariseus, por que os evangelhos dessem tanto pau nos fariseus? Então vocês notem que academicamente eu não consigo argumentação para dizer que a ressurreição foi algo inventado. Vou dar mais um exemplo. Paulo estava pregando em Atenas para os filósofos. Enquanto Paulo falou da Bíblia, o pessoal achou maravilhoso. Falou de Jesus, acharam sensacional. A sabedoria, a inteligência, a cultura de Paulo levaram-no para o Areópago, bateram palma para ele. Quando ele começou a falar da ressurreição, sobre isso a gente ouve numa outra oportunidade. Então eu pergunto, por que eles inventaram a ressurreição? Mais uma. Se os evangelhos fossem uma propaganda, os discípulos jamais se apresentariam como pessoas precisando ser repreendidos. Eles mostram Pedro, um dos chefes ali, negando a Jesus, o outro traindo, o outro se acovardando. Ninguém ficou com ele na cruz, à exceção de João. Imagina se eu falo com você aqui, tem algumas visitas em nosso meio aqui, eu falo com você assim, olha, venha para a igreja adventista. Os nossos pastores aqui já tiveram problema com drogas, com promiscuidade, com o jogo do bicho, com não sei o que e tudo e tal. Venha para cá. Agora todo mundo mudou. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Mas os evangelhos mostram. Então, se é propaganda, que propaganda é essa que só mostra o podre? Outro detalhe, se os evangelhos eram uma propaganda, por que eles colocaram os piores discursos de Jesus? Discursos que mais traziam antipatia do que aceitação. Exemplo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa isso? Hoje você pode estar acostumado com a cruz, porque a cruz se tornou um símbolo bonitinho. Não é isso? Tem gente que coloca a cruz como pingente, tem gente que, meu Deus, faz sinal da cruz. Parece um filme de vampiro, lá é a cruz que espanta o capeta. Você está lá no fórum, está a cruz lá em cima. Você está desesperado lá, passa uma ambulância, tem A gente canta e faz uma pausa ao mesmo tempo? Eu já estou quase terminando. Obrigado, obrigado. Faz o seguinte, deixa eu terminar aqui, a gente faz uma pausa e abre algumas perguntas, pode ser? Mais uns 10, 15 minutos aqui eu levo. Você está lá, passa a ambulância, tem a cruz vermelha. Então a cruz hoje se tornou um objeto bonito para você, mas no passado não. A cruz era uma coisa terrível. E um homem fala, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Já parou para pensar nisso? Se ele falar assim, tome a sua cadeira elétrica e venha após mim, tome o processo penal e venha após mim, ninguém em sã consciência segue um homem assim. Numa época em que os judeus odiavam Roma, Roma era a pior coisa que você podia imaginar, ele fala, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigando a dar uma milha, anda duas. Se um homem olhar para uma mulher com um olhar impuro, ele já adulterou no seu coração. Que propaganda é essa? Muito estranha essa propaganda. Mais um detalhe. Se os evangelhos fossem uma propaganda, por que eles apresentaram um herói com tanto medo de morrer? Compare o Fédon de Platão, onde ele descreve a morte de Sócrates, com a morte de Jesus. Sócrates morre todo assim, cônscio do que está fazendo. Ele brinca, ele faz piada. Ele pega a cicuta da mão do algoz ali, né, fugiu a palavra agora, do carrasco que traz a cicuta, o veneno para ele. Quando o pessoal começa a chorar, ele ainda fala, por favor, para de chorar. Não foi por isso que eu mandei embora as mulheres? Ele faz piadinha na hora de pegar para beber o veneno e fala assim, devo promover uma beberagem aos deuses? Sim ou não? O que você acha, carcereiro? Depois que ele bebe, ele chama ainda, na hora quase morrendo, ele ainda tem força para chamar e contar uma piadinha. Fala assim, olha, devemos um galo a Asclépio, por favor, pague-o.
Olha que serenidade para morrer de Sócrates. Quando você vai comparar a morte de Jesus, Jesus está apavorado. Ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Getsêmani, ele fala, Senhor, eu não aguento, passa de mim esse cálice. Veja bem, como cristão, eu admiro a coragem de Jesus em ter a morte, mas eu estou falando assim, como estudante assim, é uma morte quase covarde. Jesus tem medo, Sócrates não teve medo. Se é uma propaganda que eles estavam escrevendo, uma história lendária, era para Jesus ter sido diferente. Por exemplo, eles jamais colocariam o Filho de Deus, não suportando carregar sua própria cruz até o Calvário, precisando de um outro para ajudá-lo, pedindo água para o inimigo, pedindo arrego. Pedindo arrego, não tem que a brincadeira, pede pinico, né? Jesus pede arrego, eu tenho sede. Ele não aguenta carregar a cruz. Se os evangelhos fossem um mito, uma propaganda, eles iam colocar um Jesus um pouco mais herói, um Jesus que carregou a cruz sozinho, chegou lá, ele só olhou, todo mundo caiu. Um Jesus que se autocrucificou, que não teve medo de ninguém. Não um Jesus que implorou, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que disse Aristóteles. Aristóteles disse que só um estúpido aceita insultos e ensina os seus discípulos a aceitarem insultos. E Jesus falou, se alguém te bater numa face, oferece na outra. Em outras palavras, para Aristóteles, Jesus seria um estúpido. E por que eu estou citando Aristóteles? Que a maioria das propagandas que os romanos escreviam da vida dos Césares, para a vida dos 12 Césares de Suetônio, eles imitam a cartilha de Aristóteles para mostrar o imperador muito mais grandioso do que ele era. Embora apresentem as falhas também, é claro. Aristóteles também dizia que o sigilo é conhecido só dos medrosos. E interessante que o evangelho de Marcos é conhecido como o evangelho do segredo messiânico, que Jesus curava as pessoas e depois falava assim, não conta para ninguém quem te curou. Que curioso. Se eu estou trabalhando com uma propaganda, senhor John Dominic Crossan, se eu estou trabalhando... Eu sei que vocês devem estar perguntando o que ele respondeu. Pena que na hora que eu estava na metade da minha explanação no Rio de Janeiro, ele saiu que a esposa passou mal. Lá nos Estados Unidos, quando eu terminei a minha palestra, eu terminei mais ou menos explicando assim, das duas uma. Ou os evangelistas eram péssimos em marketing e propaganda, porque eles publicaram o que não era para ser publicado, entende? O evangelho está cheio de problemas, de escândalos. Ou eles eram realmente sinceros em descrever os fatos como realmente aconteceram, mesmo que não representasse uma ideia psicológica interessante. Quando algo extraordinário acontece com você, se tiver um psicólogo aqui, ele pode confirmar isso que eu estou falando. Quando algo extraordinário acontece com você, você passa por etapas de aceitação do processo. Se você está com nível de consciência, a primeira etapa é a da negação. Não estou vendo isso. Eu não bebi, não tomei água do vaso, Você esfrega o olho. Aí tem uma hora que você não tem como negar, a coisa aconteceu. Qualquer coisa absurda. Imagina assim, você está vindo para a igreja aqui, um disco voador pousa na sua frente com um homenzinho verde descendo. Coisa inimaginável. Um elefante vermelho voando no céu. Você fala assim, não acredito. Aí você pega e fala assim, eu não vou falar isso para ninguém. O pessoal vai me achar doido. Mas interessante o próximo passo. Você não aguenta ficar calado, a coisa fica te martelando. Eu vi, eu não estou doido. E se mais pessoas viram com você, aí que a coisa se torna mais certa. E se isso que você viu é algo que fala o seguinte, nós temos uma mensagem para o mundo, você não vai aguentar ficar calado. Você vai falar assim, olha, você pode não acreditar em mim, mas eu vi. Se eu tivesse no seu lugar também eu duvidaria, mas eu vi. Eles viram. E interessante, quanto tempo uma mentira fica? Uma mentira pessoal, uma mentira individual, ela pode durar a vida toda. Vocês sabem que há mentirosos patológicos. Tem gente que ele mente tanto que ele começa a acreditar naquilo. Ele passa no detetor de mentira, acreditando naquilo. Uma mentira patológica, uma pessoa pode passar a vida toda falando aquilo ali, pode ser torturado pregando aquela mentira. Mas uma mentira coletiva não dura a primeira crise. As mentiras coletivas só permanecem quando elas estão distantes do fato ocorrido. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando o fato está no passado, assim, toda a nossa comunidade aqui acredita que há 100 mil anos o grande elefante branco desceu nessa igreja
e deixou a sua patinha nessa pedra e foi embora dizendo que uma igreja deveria construir aqui. Ninguém viu esse elefante, ninguém conhece o elefante. Aí é fácil construir uma mentira baseada naquilo. Mas não estou falando isso, eu estou falando de um fato em que começou com testemunhas que viram e disseram, eu vi, está aqui, está escrito, eu deixei meu documento. Se isso for uma mentira, na primeira perseguição, o mais fraco abre a boca. É igual internato, você quer saber quem estourou a bomba no banheiro, é só apertar o mais fraco. A polícia sabe muito bem como isso funciona. É só pegar um da gangue, ele vai começar a entregar todo mundo, daqui a pouquinho todo mundo abre o jogo. Estelionatário só dura enquanto ele está sozinho. Nenhum dos discípulos se retratou. Lá nos Estados Unidos, quando eu terminei isso, um camarada veio bravo e falou comigo o seguinte: você só esqueceu de dizer que o escândalo também é uma forma de propaganda. Aí eu virei para ele e falei assim, se é propaganda, você esqueceu qual que é a primeira lei do marketing. Porque você sabe, né? Propaganda é uma maneira inteligente de fazer você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar a quem você não ama aquilo que você não é. De novo? Será que eu vou saber? Propaganda é uma maneira inteligente de fazer você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar a quem você não ama aquilo que você não é. Quem está vendendo quer ganhar alguma coisa com a propaganda. E o que os discípulos ganharam com aquilo que eles propagaram? Morte. Aliás, e quando eu falei isso, ele me deu as costas e saiu assim, meio nervoso. Aí tinha um velhinho perto, bateu mão, não liga não, eu fico feliz que ainda há teólogos que falam o que você está falando. Ainda bem. E aqui, cada um de nós temos a universidade, a gente representa. O velhinho estava assim, Harvard. Então vê que não estava falando bobagem. E Pedro também não estava falando bobagem. Olha o que Pedro falou. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E o homem que escreveu isto morreu crucificado de cabeça para baixo, afirmando aquilo que havia crido. Se eu estivesse falando de uma igreja que o sujeito está andando de helicóptero, está comprando emissora de televisão, está ganhando dinheiro de todo mundo e está contando uma história para você dar o seu dinheiro para ele ficar cada vez mais rico, aí tudo bem, a acusação vale. Mas eu estou falando de uma igreja em que eles pregavam uma mensagem que não dava helicóptero, não dava televisão para eles. Eu estou falando de uma igreja que dava era sofrimento e perseguição. Cada vez que eles anunciavam a cruz e Jesus, eles sofriam risco de morte. A vida deles estava constantemente com o risco de ser tirada da pior forma possível. E eles não negaram o Senhor, custe o que custar. Com isso, eu só posso, do ponto de vista histórico, dizer: os evangelhos podem parecer absurdos, mas são a história mais verdadeiramente escrita. Porque muitas vezes o absurdo é um fato real. Ninguém morreria por uma coisa sabendo que era mentira. Se eles soubessem que Jesus não tinha ressuscitado, eles não morreriam por aquilo. E vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar a música. Depois da música, eu vou dar uns 5 minutinhos, dar só umas pinceladas psicológicas, porque que a ressurreição é algo real. Só vocês, que eu tenho uma palestra inteira sobre a ressurreição, não vou dá-la aqui. E a gente pode colocar algumas perguntinhas aqui pro coisa, tá bom? Vamos cantar uma música. Só vamos fazer um trato aqui, eu queria combinar uma coisa com vocês. Não, é que é bom senso. Professor, eu estou acostumado, quando eu dou essas palestras assim, que a gente vai para a área das perguntas, muita gente começa a levantar e ir embora. É lógico que se alguém quiser sair, eu não vou aqui impedir, mas eu acho que as perguntas podem ser importantes. De repente alguém tem uma pergunta que é valiosa, não é isso? Ele já tem uma aqui. Então nós vamos responder, mas eu queria fazer um pedido para você. Eu não vou me delongar, porque um dos medos da pergunta é que aquilo não tem hora de acabar. Não, eu mesmo não quero abusar demais, porque eu tenho uma semana inteira pela frente, e tem visitas também que eu quero que você venha. Eu brinquei de manhã aqui, eu não sei quem estava, eu falei o seguinte: imagina uma visita que vem à igreja a primeira vez, aí eu falo assim, eu vou pregar 128 maneiras porque eu sou cristão, e depois de 1h30 está na maneira número 4. Eu não volto nessa igreja nunca mais, tá bom? Eu quero que você venha para os outros assuntos que eu tenho aqui. Então nós vamos talvez responder uma meia hora de perguntas e nós encerraremos o nosso estudo de hoje, tá bom? Uma música, uma meia horinha de perguntas aí. Então são 7 horas agora, 7h30 nós estaremos terminando a nossa programação aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Depois de ouvir coisa gostosa assim, vamos cantar Pés na Terra e Olhos no Céu. Cante com entusiasmo, reflita em tudo que você ouviu e a gente vai escutar mais coisa legal.
E pense na sua perguntinha para o pastor. Aí, você achou aí? Ficar um pouco em pé? Vamos lá. Só uma musiquinha. Dá uma esticada, né? Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém. Podeis assentar. Com relação à ressurreição, só vou dar umas... Até já brincaram aí. Eu tenho uma pergunta. Qual foi essa palestra, então? O que você falou nessa palestra da ressurreição? Mas é o seguinte, eu não preparei os slides dela. Vocês notaram que eu preciso dos slides porque acho que ficam mais didáticos quando você usa a fotografia, a imagem e tudo mais, né? Mas nós temos, do ponto de vista... A historiografia, que é um pouquinho diferente da história, é o estudo de como a história foi contada de época em época. E você tem técnicas interessantes no passado que a gente aplica para você descobrir se uma história realmente está explanando a verdade ou se eles estão exagerando. Porque senão você vai cair numa situação assim, ou de credulidade, nós vamos acreditar em todos os historiadores do passado, e nem todos eles podiam confiar, tinha coisas que eles estavam exagerando, tinha partidarismo, tinha um historiador que estava escrevendo uma coisa amando do imperador. Ou você vai cair também no erro de questionar tudo e não acreditar em nada. Ou seja, cuidado para não jogar fora água suja, bacia e o menino junto. Então, para evitar esse tipo de erro, existem algumas técnicas que a gente aplica, são técnicas importadas do direito, viu? São técnicas importadas do direito, somente da área forênsica do direito. Técnicas que nós aplicamos para perceber se um depoimento presente ou passado, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Depoimento, estou falando da ressurreição de Jesus. Critério da atestação múltipla. O fato que você está dizendo, ele é confirmado por várias pessoas?
Quanto maior o número de pessoas que viram fato, aumenta a possibilidade dele ser real. Outro detalhe, essas testemunhas, elas têm que, eu vou falar uma coisa que pode parecer, mas para estarem dizendo a verdade, elas têm que ser fiéis nos elementos centrais, porém contraditórias nos elementos periféricos. Por que elas têm que ser contraditórias em elementos periféricos? Porque se diante de um juiz eu levo 4 testemunhas, contando a mesma coisa de A a Z, sem mudar nenhuma vírgula, o que o juiz ou o promotor vão dizer? Essas testemunhas foram compradas e muito mal ensaiadas, porque você nem as preparou para parecerem naturais. Por que se diz isso? Porque a psicologia sabe que é próprio do ser humano descrever elementos com colorido próprio. Então, mesmo que eu veja a mesma cena que você, eu não vou descrever como você. Eu vou ver o mesmo acidente. Você fala assim, pois é, eu vi um acidente na Avenida Paulista. Uma moto bateu num ônibus. Eu já vou chegar em casa falando assim, nossa, coisa terrível, o pior acidente de toda a Avenida Paulista. O ônibus acabou com a moto. Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Não é que alguém está mentindo ou falando a verdade, são ênfases que cada um dá. Então os elementos periféricos acabam entrando em contradição. Aplicando isso à Bíblia, é interessante que eu tenho, tanto nos evangelhos como na ressurreição, depoimentos independentes sobre Jesus. E como é que eu sei que são independentes? Porque os evangelhos têm pequenas contradições. Um diz que eles chegaram e o túmulo estava vazio, outro diz que chegou que tinha um anjo sentado lá. Essas pequenas contradições mostram que os evangelhos não constituem testemunhas compradas, arranjadas. Eles são depoimentos independentes do mesmo fato. Então não pode ser alguém que inventou. Entende a importância da aparente contradição dos evangelhos? Eles não foram arrumadinhos. Outro detalhe. Por que os discípulos acreditaram quando viram um túmulo vazio? Porque, convenhamos, um dia no México eles abriram, exumaram um túmulo e a velhinha não estava lá dentro. E quando eles foram tirar os ossos que a velhinha não estava lá, pensaram, olha, roubaram os ossos dessa mulher, ela foi sepultada em outro lugar, lá, estudante de medicina pode ter roubado os ossos para estudar anatomia, mas ninguém trabalhou com a hipótese, a polícia não trabalhou com a hipótese que a velhinha ressuscitou. Ninguém trabalhou com uma hipótese dessa. E nem você trabalharia, mesmo sendo crente na Bíblia, você não ia investigar, vamos trabalhar com a hipótese que a velhinha ressuscitou. Não, eles tiraram os ossos e levaram para outro lugar. E por que no caso de Jesus, o túmulo vazio, a primeira hipótese é que ele ressuscitou? É pelo seguinte, quando você analisa, existem algumas coisas estranhas ali. Em primeiro lugar, é notório que mesmo os críticos da Bíblia não duvidam de 2 coisas, que são coisas-chave para mim. Letra A, que Jesus de fato ressuscitou, disso não há dúvida, mesmo entre os ateus, historiadores e críticos, Jesus morreu, ressuscitou? Corrigido. Não existe dúvida de que Jesus morreu. Mesmo entre ateus e críticos, não há dúvida que Jesus morreu. Isso é um fato que qualquer um concorda. Morreu na cruz. Segunda questão que não há dúvida, o túmulo apareceu vazio. A história do túmulo vazio, mesmo os mais acirrados ateus acreditam. Realmente o túmulo apareceu vazio. O problema para eles não é acreditar que Jesus morreu e que o túmulo apareceu vazio. Esse não é o problema. O problema é o que ocasionou o túmulo vazio. Ora, vamos trabalhar com as hipóteses. Hipótese A. O túmulo apareceu vazio porque os soldados foram subornados e eles tiraram o corpo de Jesus dali. Em primeiro lugar, onde é que os discípulos iam arrumar dinheiro para subornar os soldados romanos? Segundo, tinha que ser um senhor suborno. Por quê? Os soldados corriam o risco de serem mortos. O que eles iam fazer com o dinheiro se eles iam morrer? Outro, não subornaram, eles tiraram de alguma maneira o corpo dali. Como é que passaram pelos soldados? E para que tiraram o corpo? Na verdade, porque Jesus não morreu na cruz, de repente Jesus estava só machucado, ferido e tudo mais. Ora, vamos ler aqui o Evangelho de João, uma coisa interessante. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 em diante.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Primeiro problema que eu tenho aqui. Todos os evangelhos mostram que as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus foram mulheres. Irmãos, no primeiro século, depoimento feminino não tinha valor jurídico. Sabia disso? Depoimento feminino não tinha valor jurídico no primeiro século. Se eles estavam criando uma história para convencer alguém, fica estranho que eles coloquem que a testemunha original era uma mulher. Se eles estavam montando um caso, montando um processo, montando uma argumentação, por que eles mentiram colocando que era uma mulher? Eu acho que eles disseram a verdade. Senão, para que colocar uma mulher sem depoimento feminino não tinha valor jurídico? Maria Madalena foi lá. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Simão Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu o quê? Os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Pedro, chegou, entrou no sepulcro e viu os lençóis. Interessante que quando fala aqui do outro discípulo, fala que baixando-se viu. Ali tem uma expressão grega interessante, blepo, é o verbo ver no sentido de contemplar, ver. Mas quando fala que Pedro entrou e viu os lençóis, no grego o verbo não está blepo, ver, está teorel. Teorel é um ver de examinar, de investigar, de onde vem a palavra teorema, teoria. Foi uma investigação, ele examinou o lugar. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lenços, mas deixado num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro e viu e creu. Sabem por quê? Quando a pessoa morria, havia alguns panos que eles usavam para cobrir a pessoa. Havia um pano que cobria todo o corpo e um pano que ficava só na cabeça. Um evangelho fala dos lençóis e fala que eles estavam letai. Letai significa que eles estavam dobrados. Dobrados. E o que estava à cabeça diz que não estava com os lençóis, mas estava posto à parte. Esse posto à parte dá a entender que ele estava afofado. Aí ficou estranho pelo seguinte, os discípulos tiraram o corpo de Jesus ali, tiraram por quê? Opção A, tiraram porque Jesus, para simular a ressurreição. Se eles queriam simular a ressurreição, tinham que tirar com pressa. Para que queriam deixar os lençóis para trás? Aí alguém falou assim, não, eles deixaram os lençóis para trás porque Jesus talvez estava vivo. Então eles tiraram Jesus para levar Jesus para um médico ajudar nas feridas de Jesus num outro lugar. Se isso fosse verdade, em primeiro lugar, deixaria o rastro de sangue. Em segundo lugar, se fosse verdade, eles deixariam os lençóis jogados de qualquer maneira, não dobrados, indicando que não foi feito com pressa. Aí alguém ainda pode objetar, tá, mas eles montaram, dobraram para parecer um negócio realmente extraordinário. Mas aí vem o checkmate, algo que eles não podiam fazer. O pano que ficava na cabeça e que estava por debaixo, esse não estava dobrado. No grego dá a entender que ele estava no canto ali, flopped, como se diz em inglês, ele estava afofado. O que está entendendo no grego, que é difícil traduzir, não tem um verbo para isso em português, é como se de repente você tirasse a cabeça de dentro sem desembrulhar. Como é que você tira a cabeça sem desembrulhar? Lembra que Lázaro, quando ressuscitou, ele saiu pulando, não foi? Porque ele estava todo enrolado. Como é que eles tiraram o pano da cabeça sem desenrolar? E estava no canto. Por isso que o discípulo, quando viu, creu. Porque nenhuma alma humana podia produzir aquilo. Eu falei, olha, foi mulher que... eles não iam colocar, não iam inventar mulher depois, depondo, sendo testemunho ocular, porque não tem valor. Então eles contaram uma história verdadeira. Outro detalhe, o hiato entre a ressurreição de Jesus
e a pregação é muito curto para produzir um mito. Um mito demora pelo menos 3, 4, 5 gerações para se produzir. Isso é histórico, isso é fato. Para se produzir um mito, você tem que ter uma época bem distante do acontecimento original para que ninguém possa ir vasculhar. Porque se você tem um mito muito próximo do que aconteceu, é fácil quebrar um mito. É só ir alguém lá investigar e ver que aquilo é mentira. Então, um mito só sobrevive se ele estiver muito distante do evento. Um mito inventado, ela deveria ter sido inventada pelo menos uns 50 a 100 anos depois da morte de Jesus. Mas você vê Paulo já no ano 40 falando da ressurreição. O hiato é muito curto para criar um mito. Então essas coisas são apenas algumas pinceladinhas que realmente nos levam a entender que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou, gente, isso é uma prova indelével de que Deus existe, de que Deus é verdadeiro, porque o milagre da ressurreição, olha, eu posso falsificar qualquer milagre que eu quiser. Até profecia. Tem profecia por aí que é igual música de amor, quando você está na fossa, qualquer uma conta a sua história. Esse ano vai morrer alguém importante no Brasil. Olha, o Espírito Santo tem alguém nesta tarde aqui que tem um problema sério de angústia no trabalho. Um especial para quem tem dor nas costas. Um monte de gente vai levantar a mão. E vai sentir uma questão psicológica. Agora, uma ressurreição de alguém que esteve morto e 3 dias depois levantou e comeu, isso não tem como você falsificar. Nem catalepsia, nada. Jesus morreu e ressuscitou. E esta é uma prova indelével de que ele era Deus em forma humana. Amém? Mas amanhã eu continuarei falando sobre isso, viu? Por que eu creio na Bíblia? Vamos à primeira.